Em definitivo, haja coração, é muita emoção. E hoje o papo é sobre saúde. Fundamental, né? E para falar sobre vacina e o cenário atual da vacinação no Brasil, o Boa da Pan tem a honra de receber essa menina maravilhosa, sensacional, de Campo Largo pro mundo. Eu vou falar de Campo Largo pro mundo, doutora Bianca Marão! Essa fera aí, meu! Haja coração, é muito. Olá, boa noite, muito obrigada. Doutora, obrigado por aceitar o convite, vir nessa loucura que é o Boa da Pan. Eu que agradeço o convite de vocês. E para falar de um assunto muito importante, né? A gente vê aí pesquisas, né? Levantamentos mundiais sobre a vacinação, que muitas crianças deixaram de ser vacinadas, né? De um tempo para cá. E é muito importante que os pais e mães, né? Levem isso muito em consideração. Exatamente. Porque se estamos aqui hoje, né? Em pé, bem saudáveis, porque a gente teve aí... seguimos, né? Todo o calendário de vacinas, né? Que a gente tinha que tomar. Então é um assunto muito importante mesmo para ser tratado aqui no Boa da Pan. E a gente quer saber mais sobre as vacinas, como que funciona. Então tá bom. Então, começando sobre esse cenário brasileiro que você falou que é bem importante, a gente tinha o Brasil como um país exemplo na vacinação no mundo todo. Boa parte porque o SUS ele cobre muitas das vacinas essenciais para cobrir as doenças mais graves, principalmente da infância. Mas infelizmente em 2016 a gente vê uma queda muito grande da vacinação. Teve uma onda de descrença, de desinformação, e isso acabou piorando na pandemia. Sim. Os números de crianças da população vacinada caíram muito. Antes a gente tinha mais de 70% da população vacinada, caiu para quase 52%, o que é alarmante. Então a gente viu o retorno de doenças que já estavam praticamente extinguidas. Então, por exemplo, sarampo, a poliomielite, que a gente mal lembra, a gente não consegue nem... Viu gente com coqueluche, né? Sim, a coqueluche voltou com tudo. Esse ano a gente está tendo acessos de coqueluche que estão levando a mortes. Nossa. O que é algo absurdo pra gente pensar que é uma doença prevenível, é um retrocesso, exatamente. A gente tem a vacina e se pensar na história da humanidade, não existe nada mais que fez a gente aumentar a expectativa de vida mais do que as vacinas. Foi um marco na história. A vacina começou lá com varíola em 1700 e lá vai bolinha. 1800 começou a se implementar realmente as vacinas, e a partir disso a gente deixou de ter mortalidade infantil praticamente, isso caiu muito. Então hoje em dia, se a gente tem uma expectativa de vida boa, se a gente consegue saber que vai ter uma criança que vai crescer, vai chegar à vida adulta, isso é muito pelas vacinas, a gente tem que lembrar disso. Então as pessoas têm que ter a informação da importância que essas vacinas têm no cenário mundial. Sim. E saber que quando a gente fala de vacinação, a gente quer que todo mundo que possa se vacinar, de fato faça isso, não pensando só em si mesmo. Mas quando uma pessoa está vacinada, ela está se protegendo e protegendo a todos ao seu redor. Então, se tem um idoso que não consegue ter acesso à vacina ou tem comorbidades, doenças, né, que ele não pode ser vacinado, um recém-nascido que não pode ter vacinas, quando a gente tem as pessoas ao redor que convivem com essa população mais frágil, que está vacinada, a doença não chega. E pelo contrário, se a gente tem uma família, uma população que começa a não seguir a rotina da vacinação, a gente vai fazendo toda a população ficar desprotegida. E isso que é muito sério. E esse relaxamento, esse negócio de descaso com a vacinação, ele é por falta de programas de governo, o povo parece que meio que esqueceu, como você falou, né? Tipo, hoje em dia, a vacina que era comum, todo mundo deixou de dar, parece que oba-oba, tá tudo certo, nunca vai ter isso novamente. O que a doutora atribui a programas de governo, falta de informação? Eu acredito que é muito da desinformação mesmo. As pessoas, como a gente já tinha algo muito garantido, doenças que acabam, a gente deixa de ouvir falar, deixa de saber que tem casos que estão acometendo as pessoas ao nosso redor e deixa de perceber a importância disso. A poliomielite é um exemplo, a gente não quer de forma alguma que isso volte, mas a partir do momento que muitas vezes isso parte dos pais, né, das mães, que falam, não, mas isso já não acontece mais, então não vou fazer a vacina. Por que eu vou fazer a vacina se meu filho pode ter uma febre com essa vacina? E a gente tem que comparar que é uma febre ou um desconforto momentâneo comparado com uma doença muito grave.
Então, acho que é a informação que tem que circular melhor para as pessoas saberem a importância da vacina. E acho que cuidar com as fake informações news, né? erradas, né? Pois é. Totalmente. Informações erradas, né, Logicamente. doutora? Não é só a pessoa, isso aqui acabou, mas, pô, não pode levar em conta gente que fala contrário à vacina ou que critica determinadas coisas no sentido como se a vacina fosse um mal, né? Então é isso que vai, talvez, transformando as pessoas nesse questionamento de, não, então não vou dar nenhuma. Com certeza. Então, lembrando, algo que é legal da gente entender o princípio, o que é uma vacina, o que a vacina vai fazer no nosso corpo. Quando a gente fala de vacinas de vírus atenuados ou de patógenos que estão atenuados, é como se você estivesse treinando o seu corpo a conseguir combater uma batalha que ele vai ter contra algo muito difícil. Vamos colocar lá, você vai ter que um dia conseguir combater um leão, você vai ter que matar um leão algum dia. Tá. Então eu vou te colocar à frente a um leão desdentado, banguela, manco, pra você treinar. Teu corpo vai fazer esse treino. Entende? É a mesma comparação. Nosso corpo, então, vai criar anticorpos contra aquele vírus, aquele patógeno que está atenuado. Você pode, na comparação ali com o leão, você pode sair um pouquinho machucado da luta contra o leão manco. Sim. Mas com certeza vão ser machucados que você vai se recuperar e vai ficar mais forte. E esse treinamento vai valer muito no teu futuro, porque quando você estiver frente a frente com o leão de verdade, você sabe que você vai ganhar essa guerra. Então é a mesma comparação. As vacinas têm muitos tipos, né? Tô dando o exemplo dos vírus atenuados, mas quando a gente vê, as vacinas são isso, é expor o nosso corpo àquele patógeno para você treinar o seu sistema imune e futuramente você vai entrar em contato com aquele vírus, com aquelas bactérias, protozoário, e você vai conseguir combater. Não necessariamente que você não vai ter nada da doença. Teve muito sobre isso, vacinas de gripe, vacina do Covid, o pessoal falava, mas não adiantou nada, porque eu tomei a vacina da gripe e eu peguei um resfriado. Poxa, mas você pegou um resfriado leve. Você tá aqui, tá falando comigo, não ficou internado, não teve uma doença grave. Então a vacina foi de fato efetiva. Sim. A gente não pode esquecer disso. O propósito da vacina não é de forma alguma que você esteja imune a tudo, não entre em contato com nada e teu corpo não reaja a nada. Não, nosso corpo tem que reagir. Muitas vezes esse resfriado leve fez parte da reação necessária para você conseguir combater aquele patógeno. E também o pessoal pensa que a imunização eu não vou pegar doença nenhuma, então me vacinei contra tal doença, eu não vou pegar. E não é isso, né? Vai pegar, normal, só que vai saber o que fazer, o teu corpo vai saber o que fazer. Às vezes, depende muito do tipo da vacina e do tipo de agente que a gente está conversando, né? Então, por exemplo, quando foi criada a vacina, lá da história das vacinas, foi na varíola, né? Quem pegava a varíola das vacas fazia uma forma muito leve de varíola, que era dos bovinos, e quando entrava em contato com a varíola dos humanos, não fazia nada. Caramba. Então isso que foi o mais incrível. Então a gente tem doenças em que realmente a pessoa vai entrar em contato com aquela doença e não vai manifestar nada, e em outros casos você pode manifestar uma forma mais atenuada daquela doença. Porque a gente ouvia muito isso, principalmente logo depois, assim, mais pro fim da pandemia, de me vacinei e peguei mesmo assim. Tipo, vai pegar, mas tá aí, né? Tá vivo. Exatamente. Só quem viveu a pandemia sabe o desespero que era Agora voltando a falar do Covid, né? Porque foi quando essa parte das vacinas ficou bem famosa, mas a UTI Covid era horrível, a gente não se via, os médicos se viam totalmente impotentes frente àquilo, a gente não usava todos os recursos possíveis e não tinha o que fazer, e tinha muito paciente que você sabia que se ele chegava numa forma grave ele ia a óbito. Era um terror. E surgiu a vacinação e de repente foi muito engraçado de ver. Eu lembro que a vacinação ela começou com os centenários lá. Quem tinha mais de 100 anos ia se vacinar, depois mais de 95 anos, mais de 90 anos. Esses idosos foram sumindo das UTIs. A gente não via mais aqueles idosos ali para cima de 90 anos, para cima de 80 anos, para cima de 70. Então foi vindo a vacinação e essa população foi sumindo das UTIs. Sim. Até que a gente conseguiu combater a pandemia totalmente pela vacinação. Não tem nenhum outro fator que eu consigo atribuir termos passado por essa época que foi tão difícil. E a gente tem que lembrar disso. Então, a lição que a gente tem que ter aprendido é da importância da vacinação
vacinação para todas as doenças. Se a gente tem uma doença que já tem a vacina disponível, eu acho que isso tem que ser muito valorizado. A gente tem que realmente entender essa importância. E no meu caso, sou idoso já. A gente fala muito de vacina O Zico foi o primeiro do Boa a receber a vacina. Eu fui o E o primeiro. Covid também, né? Não, na verdade não. Foi sim, aí o Covid Não, também é foi que o assim, primeiro. doutora, Teve o Covid. quando teve o Covid, nós 4 pegamos juntos. Eu, Zico, o Serginho e o Diogo, que não estão aqui mais. Morreram. E morreram. Não morreram. Porque era contra a vacina. E aí o Zico, não, foi o Serginho, porque ele era bem obeso. Aí ele Até tava no hoje, grupo de até risco, daí ele recebeu a vacina antes do Zico, né, Zico? Daí Foi, eu dei a carteirada, joguei a identidade, eu quero a vacina. Mas a gente fala de vacinação, sempre criança e tal, e fora a de gripe, a Covid, o que pra venerada, o que tem? Nossa, tem muitas. Esse pessoal precisa, né? O que tem? A grande verdade é assim. E fala um pouco da sua clínica também, onde a gente Isso. encontra essas vacinas. Então, porque é vou importante. conversar com vocês. Eu sou médica sócia da Vacinas Assami, né? Uma vacina, ela começou ali em Campo Largo, quando a gente tinha a Vacinas Campo Largo. Agora já temos unidades em Curitiba, que é Cevacine, que fica ali na Brigadeiro Franco. Tem também em Ponta Grossa e vamos abrir uma unidade em Araucária. Olha que legal. Ah, que legal, hein? Uma clínica de vacinas bem completa e que até que eu comecei a lidar mais com isso, comecei a ver o quanto esse mundo das vacinas é mais importante até do que a gente tem conhecimento, que às vezes a gente acha que é só para crianças. Mas a gente vê o seguinte, tem que fazer aquele calendário inicial, porque a criança tem que entrar em contato com todas essas doenças para ela estar protegida, digamos assim. Sim. Só que muitos desses anticorpos, se eles não são reforçados, se a gente não entra em contato, a gente vai perdendo. Nosso corpo é muito inteligente, ele mantém o que é útil. Sim. Então a gente precisa de reforços em cada idade, cada vacina tem os seus protocolos, mas por exemplo a coqueluche, que está super voltando, as crianças estão pegando, recém-nascidos estão pegando, que é gravíssimo, né? Quem vai proteger os recém-nascidos? Toda a família ao redor. Então gestantes tem que fazer a vacinação, Sim. pais têm que fazer essa vacinação e todo mundo que vai entrar em contato com um bebê recém-nascido, por exemplo. Idosos também, é uma doença respiratória gravíssima. Idosos têm que fazer o reforço. Coqueluche tem que ser feito o reforço a cada 10 anos. Então, se a gente Caraca, Caramba, não perguntar, sabia disso, não. Também quase não. ninguém tem, né? E se for pensar quantas vezes a gente entra em contato com um idoso ou com um bebê pequeno, é muito frequente. Sim, é Aqui verdade. todo dia eles têm contato Sim. com idoso. Mas que loucura, né? A minha carteirinha, eu sei essa da Covid, porque essa é nova, né? Uma Essa carteira tem lá no nova. aplicativo, Mas né? a minha Conect carteirinha de SUS. vacinação, sabe-me Deus. A minha também, não sei. Então fica o convite, vai lá na clínica, vamos renovar. Vamos renovar, vamos. Com certeza dá pra tomar todas, né? Não, Tem que faz tomar de um novo. coquetel aí, fica o dia inteiro lá tomando um esquisinho e tomando vacina. Uísque, vacina. Isso, mas é bacana porque também essa inovação agora com a clínica, a gente tentou trazer muita coisa nova. Então, por exemplo, a vacinação não tem que mais ser algo traumático, tem todas medidas, tem parquinho, a vacina parece mais uma brinquedoteca, é muito bacana para essa parte das crianças. Sim. E para os adultos também, a gente tenta sempre trazer algo mais humanizado, sem dor, a gente reduz, tem muitas vacinas, por exemplo, agora comparando, né, na rede pública, às vezes a gente tem uma vacina que que é dado separadamente, a gente consegue juntar para você levar, em vez de 2, 3 picadas, você levar uma só. O que já é um combo Já bacana. facilita. Isso é Principalmente bom, se tiver, não sei se é o caso, mas às vezes para as crianças isso facilita Super, bastante. super. Vou ter esse aqui, que teve que levar bebê recentemente. É, a minha tem tomar 3 vacina. meses. Dá uma Chorou mais dorzinha, que ela. Dá uma dó. Tem 3 né? Não tem o que É fazer, importante. né? Vai dar Não mais tem, dó se a não criança tem. pegar a doença. Não, com certeza. Olha, Mas Nossa, é bem isso. isso. Então, são algumas medidas que parecem pequenas, mas que ajudam, sabe? Também a gente consegue ter tipos diferentes de vacinas, às vezes dá um tipo que vai provocar menos reação para a criança, pelo tipo de patógeno que a gente vai expor. Então, nessa comparação que eu fiz ali com o leão, você dá um leão ainda mais destentado, sabe? Para ter uma reação menor. Então, são muitas medidas que podem ser feitas para a vacinação não ser algo ruim, né? Não ser uma experiência ruim. E, doutora Bianca, a vacinação, as vacinas de Covid, né, contra a Covid, elas já estão no particular ou só nos postos
postos de saúde? Ainda só nos postos de saúde, não chegaram na rede particular, por causa do controle que eles têm que ter ainda, sabe? Então, essa é a única vacina, na verdade, que ainda não tem na clínica. As demais, todas têm. Todas têm. Inclusive, a gente tem que lembrar, tem vacinas muito importantes para adultos que previnem até câncer. Ah, é? A vacina do HPV, por exemplo, a gente acha que é só para mulheres, mas para homens também. Vacina previne contra vários tipos de câncer e ela pode ser dada em qualquer idade para pacientes que não receberam ainda e é recomendada a partir dos 9 anos.